Fé e poder. 2 ingredientes para receber a cura. Kenneth Hagin. Começamos a olhar 2 ingredientes vitais para receber cura, fé e poder. Eu mencionei que há um número de métodos para receber a cura registrado na Palavra de Deus, como fé pura, a imposição de mãos por crentes e por aqueles especialmente ungidos para ministrar ao doente, e manifestações sobrenaturais do poder de cura de Deus. Mas também observei que todos requerem sua fé e o poder de Deus. Se lembre de considerar o poder. Atos 10, verso 38, indica que os termos a unção, o Espírito Santo e poder são praticamente sinônimos. Isso significa que nós somos capazes de usá-los permutavelmente quando discutimos o assunto da unção de cura e do poder de Deus. Lembre-se que uma boa analogia para a compreensão da unção ou do poder de Deus foi feita por reverendo John G. Lake quando disse: eletricidade é o poder de Deus no reino natural. O poder do Espírito Santo é o poder de Deus no reino do Espírito. Como anunciei anteriormente, assim como é a eletricidade em existência no mundo natural, o poder de Deus é uma existência no mundo espiritual. E assim como o homem deve aprender como se conectar à eletricidade e fazê-la funcionar para ele, nós devemos aprender como nos conectar à eletricidade divina, o poder de cura de Deus, para que seja manifesta em nossas vidas. No natural, quando você liga um interruptor de luz, eletricidade flui direto para o firmamento da luz e ilumina o quarto. Quando você desliga o interruptor, a luz vai embora. Então, no reino espiritual, a coisa que liga o poder divino pode ser chamado de interruptor da fé. Temos que aprender como misturar fé com poder. Vamos olhar em Atos capítulo 6 e você verá que o que estou dizendo é provado pela palavra de Deus. Atos 6, verso 3 ao 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esses importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito, e Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Apenas para lhe dar um playground da história, aqui em capítulo 6 de Atos, durante os primeiros dias da igreja, os crentes tinham todas as coisas em comum. Atos 2, verso 44. Os discípulos, os 12 apóstolos, eram os únicos ministros que os crentes tinham no início da igreja primitiva. Era uma igreja bebê, apenas começando, e a igreja ainda não existia em lugar algum a não ser em Jerusalém naquele tempo. Veja, Jesus tinha dito para ir em todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Ele também disse em Atos 1, 8, que depois disso o Espírito Santo vem sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém e em Samaria e até os confins da terra. Até então, os crentes não tinham testemunhado para ninguém, exceto em Jerusalém. Então, lá em Jerusalém, os crentes tinham tudo em comum, mas, entretanto, alguns deles sentiram como sendo negligenciados nas ministrações diárias. Então, os 12 disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, verso 3. O homem que tinha que procurar tinha que satisfazer 3 exigências. Eles tinham que, primeiro, ter uma boa reputação, segundo, ser cheio do Espírito Santo e terceiro, ser cheio de sabedoria. Subtítulo: Cheios de fé e poder. Verso 5 continua listando 7 homens que foram escolhidos para cuidar das ministrações diárias. Agora, todos os 7 homens estavam cheios do Espírito Santo. Esta foi uma das qualificações, que eles fossem cheios do Espírito Santo.
mas diz sobre Estevão que ele era cheio de fé e do Espírito Santo ou poder. E há certos milagres e sinais que seguiram a mistura da fé e poder em Estevão. Atos 6, verso 8 diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Veja, se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de poder. Eu quero dizer, você tem a fonte de poder em você. Bem, todos desses 7 homens estavam cheios de poder, mas isso não significa que cada um estava cheio de fé. Você alguma vez parou para pensar sobre o fato que cada crente cheio do Espírito, cada crente que mantém a experiência de enchimento do Espírito, é cheio de poder? Ele não precisa ser cheio, ele é cheio. Portanto, ser cheio do Espírito é ser cheio de poder. Jesus disse em Atos 1, verso 8: Mas receberão poder depois que o Espírito Santo vir sobre vocês. Então, lemos em Atos 6, verso 3, que os apóstolos disseram: Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, ou seja, poder, e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Todos os 7 homens listados em Atos 6, verso 5, cheios do Espírito Santo. Isso significa que todos os 7 desses homens eram cheios de poder. Mas aparentemente havia apenas um deles que fez milagres e sinais entre o povo, e este foi Estevão. Cada um deles tinha poder para fazer milagres e sinais. Por que eles não fizeram então? Porque necessita de fé para dar ação ao poder. Subtítulo: Fé ativa o poder. Você pode ver onde nós, como crentes cheios do Espírito e povo pentecostal, particularmente nos dias passados, temos perdido isto. Nós pensamos que se temos poder, os milagres e maravilhas vão seguir automaticamente. Mas não vão. Vimos em Atos capítulo 6, todos os 7 daqueles homens estavam cheios de poder, mas apenas um deles fez milagres e maravilhas, e esse foi Estevão. E Estevão nem mesmo foi um dos 12. Ele não era um pastor ou apóstolo ou um evangelista. De fato, de acordo com as Escrituras, ele nunca se tornou um evangelista ou um apóstolo ou um pastor. Ele viveu e morreu como diácono. Atos 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, milagres e grandes sinais, que maravilhas, entre o povo. Estevão não fez grandes maravilhas e milagres apenas por estar cheio de poder. Não, ele estava cheio de fé e poder. Então sabemos que poder por si só não realiza o trabalho. Você tem que misturar fé com o poder para conseguir que o poder funcione. Você já notou que a mesma coisa é verdade no caso de uma cura individual? Por exemplo, no caso de uma mulher com fluxo de sangue, Jesus soube imediatamente que poder tinha saído dele. Mas ele não disse: Filha, meu poder te curou. Não, ele disse: Filha, tua fé te curou. Marcos 5, verso 34. Foi sua fé misturada com o poder que a curou. Subtítulo: Fé vem pelo ouvir. Também note que quando Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia para a terra de Genezaré, em Mateus capítulo 14, o povo daquele lugar conheceram Jesus e trouxeram os doentes e enfermos para ele. Quando os doentes e enfermos tocavam a orla do vestido de Jesus, eram curados. Verso 35 e 36. Mas note que os homens de Genezaré fizeram isto quando eles conheceram sobre ele. Eles tiveram que escutar sobre Jesus para ter conhecimento dele. Bem, sabemos que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Então, de novo, fé estava envolvida. Depois, em Lucas capítulo 6, diz que a multidão veio ouvir Jesus e ser curada de suas doenças. Disse que eles rogavam para tocar Jesus, porque dele saía virtude ou poder e curava todos eles. Mas note que eles vinham ouvir e serem curados. Eles ouviam primeiro, então a fé vinha e então rogavam para tocá-lo. As pessoas precisam entender a unção de cura. Elas precisam saber que ela existe, mas tão importante quanto, precisam saber como conseguir que esta unção funcione
e produza resultados em suas vidas. Elas precisam acreditar ou ter fé no poder de cura de Deus. Às vezes, o poder da cura de Deus é ministrado para uma pessoa doente, então a pessoa é manifestada com uma supercarga de eletricidade divina. Mesmo assim, nenhuma cura real ou final toma lugar até que alguma coisa aconteça que libere a fé do indivíduo. Depois que começo a pregar, ensino a fé às pessoas. Vez por outra, tivemos manifestações do Espírito ou a unção e os irmãos recebem cura como resultado de sua fé misturada ao poder de Deus. Mas eu já vi muitas pessoas curadas quando não sentimos nada. Nós apenas acreditamos e acontece. Ainda na outra mão, voltamos atrás. Há pessoas que orei que diziam às vezes, alguma coisa está sobre mim. Bem, eu sabia que estava falando sobre a mesma coisa que aconteceu a mim quando fui curado. E essas pessoas eram curadas porque o Espírito estava presente, e eles misturavam fé com o poder e foram curados. Subtítulo: Poder Manifesto. Agora eu quero mostrar algo sobre misturar fé com o poder para receber a cura. Quando eu era jovem e o novo pastor de uma igreja do Evangelho Pleno no centro do norte do Texas, nós tínhamos terminado de nos mudar para a residência paroquial e estávamos desempacotando caixas e arrumando as coisas. Houve uma batida na porta da residência paroquial. Fui até a porta e lá estava em pé um pequeno menino de cabeça de algodão. Agora alguém me pergunta: o que você quer dizer com cabeça de algodão? Bem, eu apenas quero dizer que seu cabelo era branco como algodão. Ele tinha cerca de 9 anos e ele disse: Mamãe quer que você venha e ore por ela. Eu disse: Quem é mamãe? Porque eu não a conhecia. Eu tinha apenas sido o pastor por 2 domingos. Eu não tinha familiarizado com todos ainda. O pequeno menino falou-me o nome de sua mãe e eu a reconheci como sendo uma das professoras da escola dominical. Então eu disse: Filho, fique bem aí. Colocarei minha gravata e paletó e você me mostrará o caminho até lá, porque eu não sei onde você mora. Peguei o pequeno vidro de óleo ungido que eu tinha e fomos à casa do pequeno menino. Ungi a mãe deste menino com óleo, impus as mãos sobre ela, orei e levantei para ir embora. Ela disse: Irmão B, e deu o nome do pastor anterior. Sempre orou até o poder cair. Sei que o poder de Deus cai, porque a Bíblia diz enquanto Pedro falava para eles, o Espírito Santo caiu sobre eles. Atos 10, verso 44. Em Atos 8 também se refere ao Espírito Santo deste modo. Atos 8, verso 14 ao 16 diz: Ouvimos os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samarias recebera a palavra de Deus e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em o nome do Senhor Jesus. Essa é a parte que quero que compreenda. O Espírito Santo cai sobre as pessoas como chuva. De fato, a chuva posterior é um tipo do Espírito Santo. Subtítulo: Orando para o poder cair. Em 1939, eu não sabia exatamente o que fazer quando ela disse orar para o poder cair, porque eu era novo nos círculos pentecostais. Eu não sabia como eles faziam as coisas, mas imaginei que se aquele era o jeito que o pastor anterior fazia, então esta era a maneira de fazer. Então eu voltei a me ajoelhar e orei até o poder cair. Tomou-me 1h30, mas orei para o poder cair. A casa tremeu, a cama tremeu e a mulher tremeu. Era verão, o céu estava azul com apenas umas poucas nuvens brancas. Não tinha uma folha seca nas árvores. Mesmo assim as janelas estrondaram. Bem, levantei e fui para a casa paroquial. Naquela tarde houve uma batida na porta paroquial. Fui à porta e lá estava de pé o pequeno menino, cabeça de algodão. Ele disse: Mamãe quer que você venha e ore por ela. Eu disse: Pensei que ela tivesse sido curada esta manhã. Ele disse: Ela foi, mas está pior agora. Então eu fui lá e orei para o poder cair. O poder caiu, ela tremeu, a cama tremeu, a casa tremeu, as janelas tremeram.
Então eu voltei para casa paroquial. No outro dia, houve outra batida da porta. Fui até a porta, e lá aquele pequeno menino estava em pé. E ele disse: Mamãe quer que você venha e ore por ela. Eu disse: Pensei que ela tinha sido curada 2 vezes ontem. Bem, ela foi, mas suas dores estão piores hoje. Então fui lá e orei para o poder cair de novo. A esta altura estava ficando esperto em orar para o poder cair. Então não tomou 1 hora e meia para orar e o poder cair. Eu fiz em 1 hora e depois fui para casa. No outro dia houve uma batida na porta, então fui à porta e lá em pé o menino de cabeça de algodão. O mesmo cenário aconteceu de novo, até que eu finalmente cheguei a orar para o poder cair em 30 minutos. Ela tremeu, a cama tremeu, as janelas estrondaram e a casa tremeu. E foi assim sempre. Se você pensa que estou exagerando, nós pularemos adiante para 3 anos depois. Isso aconteceu por 3 anos. Nós estávamos ampliando os trabalhos da casa paroquial e tinha um pouco trabalho por terminar. Eu trabalhei até um pouco tarde à noite porque não queria ter trabalho para o próximo dia. Depois que terminei, estava me preparando para a igreja porque estávamos tendo renovação naquela noite. Enquanto me aprontava rapidamente, escutei minha esposa deixar alguém entrar em casa. Olhei para cima e lá estava aquele menino de cabeça de algodão. Agora, ele e eu tínhamos estado trabalhando por tanto tempo junto que sabíamos o que o outro estava pensando. Então eu disse, antes que ele pudesse dizê-lo: Sim, eu sei, sua mãe quer que eu vá lá orar por ela. Quando o menino da cabeça de algodão chegou, faltava apenas cerca de 10 minutos até que os trabalhos da igreja começassem. A casa paroquial era a porta vizinha, então eu tinha tempo de sobra para chegar à igreja. Eu estava prestes a dizer: Tem algum problema de ser depois da igreja? Eu ia apenas começar a falar quando ele disse: Não, ela disse para vir antes da igreja. Ela está sofrendo terrivelmente. Eu pensei: como no mundo eu chegaria até lá? Orar para o poder cair, voltar e começar a igreja em 10 minutos. Rapidamente coloquei minha gravata e meu paletó. Eu tinha um carro, mas eu sabia que podia chegar lá mais rápido descendo pela Alameda dos Fundos. Então corri para fora da casa paroquial, correndo por trás da igreja, descendo uma alameda, subindo outra, atravessando a rua e descendo outra alameda e batendo na porta. Ela disse para entrar. Eu já tinha tirado meu vidro de óleo antes de chegar à porta. Entrei e ungi-a com óleo e disse: Ó Deus, cure esta mulher em nome de Jesus. O Senhor disse que se pedirmos em teu nome, o Senhor faria então. O Senhor fez. Amém? Isto é exatamente o que eu disse, e eu disse 2 vezes. Fechei a tampa de meu vidro de óleo e encaminhei para a porta. Eu tinha que voltar para começar a igreja. Ela começou a dizer algo, mas eu disse: Eu sei, irmã, você está sofrendo mais agora do que quando cheguei aqui alguns segundos atrás. Mas você está curada, e na próxima vez que eu tiver, você dirá isto. E corri para fora batendo a porta. Corri subindo uma alameda, atravessando na rua, subindo outra alameda por trás da igreja e entrei através da porta lateral. Olhei para o meu relógio e estava exatamente na hora de começar. Começamos o culto cantando, recolhendo ofertas para os evangelistas e fazendo os anúncios. Logo antes do evangelista começar a falar, eu disse: Vamos ouvir 3 testemunhos, um de cada sessão. Alguém que tenha sido salvo, curado ou batizado com o Espírito Santo durante este reavivamento, fique de pé e dê o seu testemunho. Então uma pessoa se levantou e testemunhou. Depois uma outra de uma diferente sessão se levantou e testificou. A essa altura, as portas duplas no final da igreja se abriram. E essa senhora, irmã S., que tinha me pedido para que eu orasse para o poder cair por 3 anos, entrou. Eu acho que ela pensava que estávamos tendo um encontro de testemunhos porque ela desceu pelo corredor, abanando os braços e disse: É como você disse, irmão Regan. Você tinha saído há 10 minutos quando todas as dores e todos os sintomas me deixaram. Aleluia!
Eu pastoreei esta mulher perto de 18 meses mais e nunca tive que ir orar de novo. Subtítulo: Mantendo sua cura. Obrigado, Senhor, pelo poder. Mas lembre-se disto: se você não acreditar em Deus, o poder pode balançar sua casa e tudo o mais, e ainda nada acontecerá a você. Essa senhora recebeu sua cura e finalmente a manteve porque ela pessoalmente acreditava em Deus. A razão por que eu conto essa história é para mostrar que mesmo o poder de cura sendo ministrado para uma pessoa, ainda que aquela pessoa manifeste essa sobrecarga com o poder de Deus, nenhuma cura final ou real tomará lugar até que algo ocorra que libere a fé do indivíduo. A Bíblia diz em Hebreus 4, verso 2: Porque também a nós foi anunciadas as boas novas, como se deu com eles, falando sobre Israel. Mas a palavra que ouviram não se aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviam. Uma maneira de receber o poder da cura, claro, é através da imposição de mãos. Marcos 16, verso 18. Ou você pode recebê-lo de uma roupa ou de um lenço que é absorvido a unção, em Atos 19, 11 e 12. Em contrapartida, recebendo cura dessas maneiras é apenas uma maneira de a receber. Se lembre que eu disse que você pode receber cura simplesmente agindo em fé na palavra de Deus, como eu fiz para receber a minha cura. Marcos 11, verso 22 ao 24. O Espírito Santo é sempre presente com todo o poder que ele tem. Você pode misturar sua fé com o poder que está presente, mesmo o poder estando em manifestação ou não, e receber sua cura pela fé. Concluindo, vamos adicionar algumas coisas sobre o poder da cura de Deus. Quando entendemos algumas coisas sobre a unção, nós podemos nos apropriar dela para nós mesmos e colher os benefícios deste poder em nossas vidas. A unção de cura é uma substância real, e a palavra de Deus revela-nos as regras e leis que governam esta operação. O Senhor Jesus Cristo revelou e aplicou as leis do Espírito que demonstraram o fato que o poder de Deus de cura é substância real, uma materialidade divina. Agora você não receberá nenhum deste poder dos céus se você não acreditar que há algum lá. Se você não acreditar que ele existe, você nunca conseguirá aplicá-lo às suas circunstâncias. Então não fará para você nenhum efeito. O poder de cura de Deus não beneficiará você até que você acredite nisto. Pegue-se a isso inteligentemente, com fé, e simplesmente recebam. Mas graças ao Senhor que, através de sua fé na palavra escrita e no poder latente de Deus, você pode receber cura divina, acreditando no que a palavra de Deus diz sobre a unção de cura. Você pode usufruir de todas essas bênçãos e benefícios deste poder dos céus que está disponível para nós hoje.